Cliff e Stuart Knechtel. Bem-vindos, pessoal! Vocês já fazem isso em universidades há um tempo. É algo meio parecido com o que eu faço, de certa forma, do ponto de vista político. Mas nós não temos medo de falar sobre as coisas mais profundas, mais importantes. Fale sobre isso. Claro, com certeza. Sabe por que eu gosto dele? Porque ele não cometeu o erro de colocar a política acima da fé em Cristo. Ok? É claro que podemos cair num tipo de nacionalismo exagerado, viva o país, e acabar deixando Deus de fora da equação. E isso é algo letal. O que o Charlie faz, e que passei a respeitar, é que ele coloca Cristo no centro. Deus é a base da sua cosmovisão, e por causa disso, ele respeita seu país, é muito grato pelo que nossas antepassadas e antepassados fizeram ao construir essa nação, e quer ver o país retornando à ética judaico-cristã que foi seu alicerce. Mesmo que estejamos bem conscientes de que muitos dos pais e mães fundadores eram deístas, e nós não somos deístas, nós cremos em um Deus pessoal, que está ativo em nossas vidas hoje, não em um Deus distante que permanece alheio. Então sim, discordamos de Thomas Jefferson, discordamos da Bíblia jeffersoniana, mas somos muito gratos pela ética judaico-cristã à qual nossos antepassados se agarraram com tanta firmeza. Obrigado por isso. Agora quero saber, vamos falar dos últimos anos. Ambos de vocês têm visitado universidades. Seria interessante ouvir de vocês o que estão ouvindo, o que estão vendo. As coisas mudaram nos últimos anos? Falem sobre as tendências. Acho que o nosso público se interessaria. Bom, não estou aqui para bajular ninguém, ok? Aliás, nem gosto de ficar falando sobre pessoas, tudo bem? Mas pessoal, há 44 anos eu tenho ido em universidades e dialogado com estudantes. Minha missão é apontar as pessoas para a existência de Deus. E se Deus existe, a moralidade não é subjetiva. Existem sim alguns absolutos morais. E, portanto, a conclusão lógica não é o desespero. Há esperança, porque existe um Deus que oferece a vida eterna no céu para todos os que confiam em seu Filho, Jesus. Agora, eu não me sinto confortável entrando na arena política. E é por isso que respeito o que ele está fazendo. É muito difícil comunicar Cristo e, ao mesmo tempo, desafiar as pessoas a pensarem quais são as implicações da sua fé em Cristo, especialmente no campo político, especialmente na cultura. Isso fica realmente difícil. E um dos motivos disso é que nem todos concordamos. Se você der uma volta por esta sala, verá que não pensamos todos iguais. É aí que entra a tolerância. Tolerância não é, você é ateu e eu também, concordamos. Não. Tolerância é, mesmo que você seja ateu, eu te respeito e vamos ter um diálogo inteligente. É isso que ele faz e é isso que nós também tentamos fazer, diálogo inteligente. Pessoal, é isso que uma educação em artes liberais realmente deveria ser. Uma troca livre de ideias, onde nem sempre concordamos, mas nos comunicamos com respeito e explicamos por que acreditamos no que acreditamos. E perguntamos, qual é a evidência de que aquilo em que você crê é verdadeiro? A coisa mais importante sempre é Jesus. A segunda mais importante é garantir que possamos falar sobre Jesus e adorar Jesus. E isso está se tornando cada vez mais difícil. Você participou do podcast do Logan Paul e eu tenho certeza de que você recebeu alguns e-mails depois daquilo. Fala sobre essa experiência. Que forma incrível de Deus te usar para alcançar um público que ainda não tinha ouvido o evangelho. Então, aqui estão alguns dos desafios. Eu realmente respeito o Logan Paul. Ele começou nossa conversa dizendo, eu não sou cristão, mas talvez até o fim deste podcast eu me torne. Sem pressão, né? Essa honestidade e vulnerabilidade, pelo amor de Deus, isso é muito legal. Eu o achei um cara muito simpático. E o ponto com que ele mais travou foi o seguinte, você só pode estar brincando. Bons judeus, bons muçulmanos e bons hindus precisam aceitar Cristo? Isso é estreito demais, intolerante demais. E o que eu tentei ajudar ele a entender foi o seguinte, se eu digo que todos os caminhos levam a Deus, eu estou dizendo que essa é a verdade. Isso significa que a maioria das pessoas, muçulmanos, cristãos e judeus, estaria errada. Se eu digo que todos os caminhos levam ao céu, eu estou afirmando que isso é o certo. Se eu digo que metade das religiões e filosofias do mundo levam ao céu, estou dizendo que metade está certa e a outra metade errada. E quando Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim, ele também está dizendo, essa é a verdade, você precisa confiar em mim, eu sou o caminho para o céu. Então vamos ser sinceros, todos nós temos convicções sobre o que é verdade. Ninguém é totalmente neutro. Não adianta dizer, eu sou muito aberto, muito tolerante, porque acredito que todos os caminhos levam a Deus. Isso também é uma crença firme e implica que quem crê diferente está errado. E mais, se eu digo que 1 +
mais 1 é igual a 2, isso não significa que estou sendo arrogante. É apenas uma declaração sobre a realidade. Agora, eu posso até ser arrogante na maneira como falo, mas o fato de dizer algo como verdade não é arrogância nem intolerância por si só. Significa que essa é a minha visão da realidade. E aí você pode e deve me perguntar: qual é a evidência de que a sua visão da realidade é verdadeira? E eu vou fazer a mesma pergunta para você. Qual é a sua visão da realidade? E qual é a evidência de que ela é verdadeira? Então conte um pouco sobre a conversa que vocês tiveram com ele, qualquer um de vocês, e qual foi a resposta que receberam. Achei que ele foi bem genuíno. Ele geralmente é acusado de apenas querer achar falhas e depois ir embora, mas achei que ele foi genuíno. Ele realmente fez perguntas como: os animais estarão no céu? E sabe, o leão se deitará com o cordeiro. Então eu acredito que os animais estarão literalmente no céu. Ele também perguntou: por que Jesus entre todas as religiões? Ele disse que já foi ferido algumas vezes por cristãos que foram muito julgadores em relação a outras crenças. E aí exploramos isso um pouco. Mas sabe, a mãe dele estava lá o tempo todo. E pelo que parece, ela normalmente não aparece, mas foi lá por nossa causa. E ela segurou o crucifixo dela o tempo inteiro, apontando para o Logan, apontando para a gente. Acho que isso mostra o desejo evidente dela de que os filhos, ele e o Jake, realmente pensem sobre a fé e caminhem em direção à fé. Isso foi uma parte muito interessante do encontro, porque ele realmente veio pra cima de mim. Ele focou principalmente no Senhor. Eu tentei mais a conexão emocional. E ainda assim, ao mesmo tempo, acho que no fim, ele estava sendo genuíno. Ele estava realmente lutando interiormente e ainda assim virava para a mãe e tentava confrontar a fé dela de novo. Foi uma dinâmica fascinante. Mas ao mesmo tempo, ainda houve uma hora inteira em que ele quis conversar. Mas a objeção dele era que o cristianismo é verdadeiro demais? Ou algo assim? Ou que é estreito demais? Estreito demais. Sim, eu estou sendo sarcástico. Quer dizer, tipo, estreito demais? Eu não entendo essa objeção. O que exatamente ele queria dizer com isso? Que Deus jamais permitiria que isso acontecesse? Que Deus não enviaria seu filho? Ou o quê? Porque eu não assisti a entrevista inteira. Certo. Quem aqui tem problema com a ideia de que Deus pode ficar irado? Bem, o Logan mostrou problema com isso. E sabe de uma coisa? Muitas pessoas também têm. Deus é amor. Deus não se ira. Ira de Deus? Que coisa primitiva. Você realmente acredita nisso? Sim, com certeza eu acredito. Sabe por quê? Porque eu te garanto, se alguém sequestrar uma das minhas netinhas, eu vou ficar muito irado. E mais, se eu não ficar irado, isso mostra que ela não tem importância pra mim. Não com uma raiva egoísta, mas com uma indignação justa. Deus se ira? Sim, ele se ira. Mas não com uma raiva egoísta, tipo: ah, você me ofendeu. Ah, você estragou a minha festa. Nada disso. É uma indignação justa diante do modo como nos desumanizamos uns aos outros. Isso é pecado. Racismo é desumanização. Sexismo é desumanização. Explorar alguém sexualmente é desumanização. Ela não é uma boneca Barbie. Ela é um ser humano, feito à imagem de Deus. Não a use sexualmente. Ganância é desumanizar. É dizer, seu dinheiro é mais importante do que você. Eu quero o seu dinheiro. Cobiça também é desumanização. Deus se ira porque nós desumanizamos uns aos outros e com toda forma de injustiça, crueldade, perversão e rebelião contra a sua vontade. Deus nos criou para o oposto disso, para nos respeitarmos, nos amarmos. E quando você visita universidades, esse é o ponto que mais trava as pessoas? Tipo, esse caminho é estreito demais? Se você tivesse que resumir mesmo, qual é a crença dominante que impede a geração Z de aceitar a verdade sobre Jesus? Sim, com certeza o relativismo moral. E essa filosofia ocidental e branca que muitos adotaram que diz todas as religiões são verdadeiras. Como você ousa dizer que só tem uma religião certa? Aí vem aquela analogia do elefante. Olhem para o elefante. Todos os caminhos levam ao topo da montanha. Cada religião está apenas pegando uma parte diferente do elefante. Um está segurando a orelha, outro o pé, outro a tromba. E dizem, tá vendo? Vocês estão todos segurando partes diferentes de Deus. Mas o que eles não percebem é o seguinte: aqueles homens da parábola estão todos cegos. Eles não sabem que estão pegando partes de um elefante. Então, alguém precisa não estar cego com uma superioridade espiritual tremenda para dizer, eu sou o único que vê de verdade. Eu vejo que o Charlie está segurando a tromba, então ele é budista. Eu vejo que o Cliff está segurando o pé, então ele é hindu. Vocês são todos tolos. O que essa pessoa não percebe é que ela está sendo espiritualmente elitista, porque ela assume que enxerga o que ninguém mais vê, e está rejeitando as verdades exclusivas afirmadas por 95% da população mundial. Esse é um dos maiores desafios.
Você concorda que essa seria a objeção central que vocês enfrentam? Sim, e agora vamos ser bem honestos. No fundo, acho que tudo se resume a eu quero poder dormir com quem eu quiser. Mas isso é uma questão separada. Mas o que eu quero dizer é, eles não vão acreditar mesmo que seja verdade. Como diz o Frank Turek, você acreditaria no cristianismo se ele fosse verdadeiro? E a maioria das pessoas responderia não, porque isso mudaria a vida delas. Exato, e por isso muitas vezes o motivo pelo qual alguém rejeita a Cristo não é intelectual, é moral, mas a pessoa esconde isso atrás de uma desculpa intelectual. Mas se você apertar um pouco, se for bem direto, meu irmão mais novo, por exemplo, estudou na Universidade de Princeton, e lá ele costumava compartilhar o evangelho com os colegas de quarto, ficavam conversando até tarde da noite. Lá pela meia-noite, ele virava para os colegas e dizia: pessoal, se vocês realmente querem discutir essas questões, vamos virar à noite. Se forem dúvidas sinceras, vamos continuar. Mas se o verdadeiro motivo for eu quero dormir com quem eu quiser, quero colar na próxima prova porque a pressão para entrar na faculdade de medicina tá insana, então vamos ser honestos. E toda vez os colegas de Princeton respondiam: Stuart, você está certo. Isso não é uma dúvida intelectual, é uma questão moral. Aí ele dizia: então beleza, não precisamos virar à noite. Boa noite, durmam bem. E como é que você lida com isso, se é que dá pra lidar? Para mim, está ficando até simples com o passar do tempo. À medida que vou ficando mais velho, percebo isso cada vez mais claro. Moralidade é relativa. É isso que dizem hoje. Mas olha só, se alguém atacar o presidente Trump ou matar outra pessoa, é tudo relativo. É a definição de verdade dele. E se alguém causar um acidente de carro, tudo bem. Verdade é relativa. Se você ficou incomodado, problema seu. Eu até gostei. Mas quer saber de uma coisa? Ninguém consegue viver assim. Porque mesmo quando você era criança, se seu irmão ganhasse mais sorvete que você no pote, você não dizia: tranquilo. Você dizia: isso não é justo. E se você é casado e seu cônjuge te dá um tapa na cara, você não vai dizer: poxa, isso foi bom, amor, faz de novo. Você vai dizer: você não deveria fazer isso. Isso está errado. É impossível viver como se não existissem verdades morais absolutas. O relativismo moral não funciona. Quero abrir para algumas perguntas em instantes. Eu também visito universidades como vocês e às vezes passo por encontros bem intensos, e tenho certeza que vocês também. Mas o que me fascina é o seguinte: eu posso ir falar de política, que é meu trabalho público, mas vocês sabem que sempre que surge a oportunidade, eu compartilho o evangelho. E, inevitavelmente, quase sempre, se eu monto uma mesa de debate, o tema que eu queria abordar naquele dia não permanece por muito tempo. Pode ser sobre imigração, ou sobre esse papo de que não existem gêneros fixos, ou que existem dois sexos biológicos e personalidades ilimitadas. Seja lá qual for o tema, em poucos minutos, alguém me pergunta: você é religioso? Porque essas pessoas foram treinadas e condicionadas a sempre irem direto à raiz da questão. De onde vem isso que você está dizendo? Por que você pensa assim? Se você diz algo que parece verdadeiro, eles vão querer saber: você acha que é Deus quem está dizendo isso para você? Porque no fundo eles estão buscando uma licença moral para viver do jeito que quiserem. Mas o que eu percebi é que quase todas essas conversas acabam voltando a alguma base moral em algum ponto. Muitos estudantes universitários, e até professores universitários, negam que exista um padrão moral absoluto, mas vivem conforme algum padrão, em algum nível. Por exemplo, se alguém diz que assassinato é errado ou que roubo é errado, eles vão responder: isso é só senso comum, a gente sabe disso, eu sei que matar é errado. E aí eu pergunto: se todo mundo sabe que assassinato é errado, por que existem tantos assassinos? E vocês também percebem isso? Que a conversa rapidamente chega nas questões mais profundas? Sim, com certeza. As conversas chegam bem rápido às questões profundas quando você tem o privilégio de conversar com pessoas que pensam. E as pessoas precisam pensar. Eu sou muito grato pelo fato de que nos evangelhos, Jesus faz mais de 290 perguntas. E essa ideia de que fé é algo anti-intelectual, que fé é contra a razão, ou que fé é ilógica, isso é uma ideia ingênua, uma fé cega. Mas Cristo não nos chama para uma fé cega e ingênua. Agora, ele nos chama para algo que se pode provar de forma matemática ou científica? Não. Porque provar, nesse sentido, significa mostrar que não pode ser de outro jeito. Por exemplo, Charlie, eu não posso te provar que você não está sonhando comigo agora. Vai que sua visão está dando algum bug e você está tendo esse sonho estranho com o Cliff falando aqui. Então não posso provar isso. Mas a enorme quantidade de evidências mostra que estamos tendo essa conversa agora. E é por isso que nos comportamos do jeito que nos comportamos. Precisamos usar a mente e nos perguntar: para onde as evidências apontam como verdade? Eu não acredito que o universo seja religiosamente ambíguo. Eu creio que Deus deixou evidências mais do que suficientes para qualquer pessoa pensante crer nele. Por isso, a antropologia nos mostra que, ao redor do mundo, toda cultura tem algum tipo de religião.
Sim, o ateísmo é uma minoria muito pequena, comparado até mesmo com crenças da nova era. Vamos abrir para algumas perguntas. A gente perdeu nosso irmão de 18 anos em outubro passado, num acidente que aconteceu no nosso quintal. E a gente ouve o tempo todo: vocês precisam seguir em frente, vocês têm que deixar isso no passado. Aconteceu, supere. E sim, temos bons dias onde conseguimos compartilhar a história dele e falar do evangelho. Mas junto com esses bons dias, vem dias muito, muito difíceis em que a raiva aparece. Às vezes eu desconto na minha esposa, na família, nas crianças. Qual seria o conselho de vocês? O que vocês têm a dizer sobre como lidar com esses dias extremamente difíceis que temos passado? Todos nós, que éramos muito próximos dele. Olha, sinto muito mesmo pela sua perda, irmão. Isso é terrível. E é por isso que eu sou tão grato que em 1 Coríntios 15, Paulo escreveu: a morte é o último inimigo a ser destruído. Eu estou cansado de ouvir gente dizendo: a morte faz parte da natureza, apenas aceite. Não, eu não aceito a morte. É por isso que financiamos hospitais, é por isso que investimos em medicina, porque nós somos contra a morte e a favor da vida. E foi exatamente isso que Jesus disse: eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. Segundo ponto: esposa, irmão, família, vocês ouviram o que ele disse. Eu estou sofrendo. Às vezes eu estou bem, mas em outros momentos eu fico com muita raiva. Ele foi honesto conosco, ele foi vulnerável, e agora nós precisamos ser pacientes uns com os outros. Precisamos nos amar uns aos outros nesses tempos difíceis. E esse é um tempo difícil. O dia mais difícil da minha vida foi quando minha sobrinha de 7 anos foi tirada de nós em um terrível acidente de carro. Eu tive que ir até Madison, Wisconsin, onde meu irmão, que é cirurgião de transplante na Universidade de Wisconsin, estava transplantando rins e fígados. E eu tive que andar com ele num campo atrás da casa dele, enquanto ele derramava o coração para mim, falando da morte da filha de 7 anos. E se alguém acha que existe uma resposta fácil para isso, essa pessoa não entendeu nada. A resposta honesta é: eu não sei por que a babá não viu a placa de pare. Eu não sei por que ela atravessou o cruzamento. Eu não sei por que um caminhão a 90 km/h atingiu o carro e mandou minha sobrinha de 7 anos para um túmulo precoce. Eu não sei por que Deus permitiu isso. Então, precisamos ser pacientes uns com os outros. Precisamos amar uns aos outros. Precisamos ser comprometidos uns com os outros enquanto atravessamos tempos tão difíceis e dolorosos. E a terceira coisa é: o que é consolo? Consolo é presença. Estar juntos como família, com sua presença, é algo crucial. Mas ainda mais importante é a presença de Deus com vocês. A presença de Jesus Cristo. E é aí que toda essa conversa e todas essas respostas difíceis se tornam práticas. Não se trata mais de ter uma boa resposta para uma pergunta difícil. Agora se trata de presença. Eu preciso que você esteja comigo, porque eu estou sofrendo. A pessoa que eu amo morreu, e isso dói demais. E agora, a fé se torna pessoal. Agora é uma questão de: eu conheço a presença de Deus? Irmão, eu tenho 70 anos, você é bem mais jovem que eu, e eu ainda estou aprendendo isso. Eu quero conhecer a presença de Deus, porque não é fácil. E fiquei realmente irritado quando a revista Time estampou a Madre Teresa na capa dizendo: ah, ela teve dúvidas, então ela não tinha fé de verdade. Me poupe, existe algo chamado depressão, existe algo chamado solidão, existe um momento em que a vida te chuta com força, e é aí que você precisa conhecer a Cristo. E eu encontro grande conforto no que Paulo escreveu em Filipenses 3:10. Quero conhecer a Cristo, ao poder da sua ressurreição e a comunhão nos seus sofrimentos. Lembre-se, você adora um Deus que sofreu, um Deus que apanhou da vida, um Deus que foi pregado numa cruz de madeira. Você pode se conectar com esse Deus, e ele pode se conectar com você. Esse Deus sofreu, e no fim das contas, irmão, nós temos a solução para o sofrimento. Nós vamos passar por momentos bons e também por momentos terríveis nesta vida, e você está passando pelos dois agora. Mas temos a solução final para o sofrimento e a morte, a vida eterna na presença de Deus. Um lugar onde não haverá mais morte, nem câncer, nem doenças do coração, nem crianças sendo arrancadas da vida por acidentes de carro absurdos, mas sim, vida eterna na presença de Deus. Então vem comigo, meu amigo ateu ou agnóstico. Vem comigo até um hospital. Vem comigo até o quarto onde está um bebê, cujo corpo está sendo destruído por um câncer terminal. O que você vai fazer? Vai levantar o punho contra Deus e culpá-lo? Isso é desviar a culpa. É um desabafo mal direcionado. Eu, como seguidor de Cristo, vou até o outro lado da cama e também seguro a mão daquela criança. Eu também tento confortá-la. Mas em Jesus Cristo eu tenho um Deus que sofre, um Deus que não é indiferente à morte, que se importa com quem está sofrendo e que quer nos consolar, nos envolver em seus braços. Esse, meu amigo, é o verdadeiro caminho para lidar com o problema real do sofrimento e da morte: Jesus Cristo.
Vamos aceitar mais uma ou duas perguntas. Eu percebo que é difícil manter os universitários engajados. É um público difícil de alcançar. E parece que todos os meus amigos pastores estão fazendo a mesma pergunta. Então eu perguntei a George Barna, qual é a solução? E ele disse, vocês acham que estão perdendo os jovens na faculdade, mas já os perderam bem antes. A cosmovisão deles já está formada por volta dos 11 anos. Então, sabendo que Deus criou 3 instituições, mas deu aos pais a responsabilidade de criar seus filhos, como essas 3 instituições podem se unir aos pais dentro do plano de Deus para ajudar a formar uma cosmovisão bíblica nos filhos antes dos 11 anos? E isso é algo que pode ser resolvido? Precisamos de um renascimento do ensino domiciliar, e não só de mandar os filhos para escolas particulares, mas ensinar em casa de fato. As desculpas que as pessoas dão para não fazer homeschooling são as seguintes: eu não sei como fazer isso. Essa é uma resposta péssima. É incrivelmente ruim. Você ensinou seu filho a falar, ensinou as coisas mais básicas. Existem muitas organizações que podem dar suporte. E a outra desculpa, mais compreensível, é muito caro. Eu preciso voltar ao mercado de trabalho. Mas aí está a contradição. Se você está disposto a se endividar para mandar seu filho à faculdade, por que não estaria disposto a se endividar para educá-lo em casa? Ninguém tem uma boa resposta para isso. Porque essas mesmas pessoas estão dispostas a pagar caro para o filho estudar poesia lésbica norte-africana na Universidade Estadual do Arizona, mas não estão dispostas a fazer sacrifícios financeiros para poder educar o filho com princípios. E a terceira coisa, e sei que isso não se aplica a ninguém aqui nessa conferência, mas falando da população em geral, hoje em dia, os pais são preguiçosos. Simplesmente não estão fazendo o seu trabalho. Eles querem que alguém faça isso por eles. É a mentalidade de, eu sou mais importante do que meu filho. Ser pai é como um trabalho de meio período. Quero focar na minha carreira. E estamos vendo as consequências disso. Posso apenas acrescentar algo? Como você responde a isso? Porque eu acredito bastante nisso. Em 1929, o que aconteceu? Quando o movimento bíblico óbvio de homeschooling surgiu, nós abandonamos os centros de influência como as grandes universidades porque ficamos com medo. De repente, os pais cristãos, especialmente os mais fundamentalistas, ficaram aterrorizados com o darwinismo, o evolucionismo, como equilibrar isso, porque eu fui educado em casa até a 6ª série. Mas como equilibrar esse impulso de nos reunirmos, fortalecer nossa fé, com a necessidade de não repetir o erro de 1929, quando nos assustamos com a cultura e perdemos espaço nos centros de influência? Eu acredito firmemente que até certa idade a criança deve ser protegida e cuidada. Não sei exatamente qual idade seria essa. Talvez a 6ª série seja o momento certo. Mas eu não colocaria uma criança de 8 anos em uma escola pública, não no cenário atual. Na configuração atual, acho que está tudo bem educarmos nossos filhos em casa longe da cultura predominante, mas ao mesmo tempo, prepará-los, porque um dia eles terão que entrar em batalha, e aí sim, enviá-los ao mundo. Acredito que as duas coisas podem ser verdadeiras ao mesmo tempo. Quando eles forem enviados, devem estar enraizados na fé e conscientes do que os espera. Não se trata de isolá-los para sempre, mas de proteger a inocência de uma criança. Isso é bíblico, isso é necessário. Nós já vimos as consequências de jogar essas crianças aos leões. Como você disse, a cosmovisão delas já está formada aos 11 anos. Na 6ª série, elas já têm 12, 13 anos. Então, provavelmente, é um bom limite. Vamos terminar aqui o The Connect. Muito obrigado, pessoal.